Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A Agrovet Concursos retorna ainda com o edital da EMATER de Minas Gerais. Agora nós vamos detalhar para vocês o conteúdo programático que foi apresentado no anexo 6 do edital. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, nós vamos apresentar nesse vídeo o conteúdo programático do anexo 6 do edital, que foi publicado posteriormente ao edital de abertura. Então, inicialmente, nós vamos apresentar a parte de língua portuguesa. Eu comparei os dois conteúdos de língua portuguesa do ensino médio e do ensino superior e são basicamente os mesmos, praticamente idênticos. Então, primeiro aqui nós temos a parte de leitura e produção de sentidos. Nessa parte, a prova avaliará a sua habilidade de interpretar textos, localizar informações explícitas e inferir sentidos implícitos, reconhecendo o ponto de vista do autor. Atenção ao significado das palavras no contexto, aos sentidos literal e figurado, e a leitura integrada de linguagem verbal, não verbal e mista. Continuando ainda com língua portuguesa, a parte de linguagem e discurso. A prova exigirá reconhecer como a linguagem produz efeitos de sentido nos textos, incluindo suas funções, metalinguagem, dialogismo e diferentes vozes discursivas. Atenção às variações linguísticas e à adequação entre registros formal e informal, considerando contextos culturais, históricos, sociais e regionais. Ainda de língua portuguesa, a parte de textualidade e gêneros discursivos. Nessa parte, a prova cobrará a identificação de tipos e gêneros textuais, suas finalidades, estruturas e contexto de circulação, priorize coesão, coerência e argumentação, operadores argumentativos e o papel da pontuação na organização do texto e na construção de sentidos. Ainda tratando de língua portuguesa, a parte de gramática e funcionamento da língua. Nessa parte, a prova cobrará o domínio da norma padrão, com a atenção à ortografia, acentuação, classe de palavras e análise sintática de frases, orações e períodos. Priorize concordância, regência, crase, colocação pronominal e as relações de coordenação, subordinação e sentido construídas no texto. Nessa sequência, agora nós vamos tratar da parte do ensino médio e, um pouco mais para frente, retornamos ao conteúdo da parte de ensino superior. A parte de ensino médio, a parte de matemática e raciocínio lógico, vai ser cobrado conjuntos numéricos e operações, álgebra e funções. Nessa parte, a prova cobrará o domínio dos conjuntos numéricos e operações, com destaque para porcentagens, razões, proporções, potências e raízes. Também exigirá a resolução de expressões, equações, inequações e sistemas, além da interpretação de funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica, por meio de domínio, imagens e gráficos. Ainda nessa parte, a parte de matemática financeira, a parte de sequências e a parte de geometria. Nessa parte, a prova exigirá a resolução de situações práticas, com regra de 3, porcentagem, juros simples, juros compostos, descontos e atualização monetária. Também revise de PA e PG, e os cálculos de perímetro, áreas, volumes, Pitágoras e razões trigonométricas no triângulo retângulo. Continuando nesse conteúdo, a parte de análise combinatória e probabilidade, a parte de estatística e a parte de raciocínio lógico matemático. Nessa parte, a prova cobrará contagem, permutações, arranjos, combinações e probabilidades, além de leitura crítica de tabelas, gráficos e medidas estatísticas. Atenção também à lógica proposicional, conectivos, tabelas verdade, negações, equivalências, argumentos e resoluções de sequências e problemas lógicos matemáticos. Ainda tratando da parte de ensino médio, a parte de conhecimentos gerais. Nessa parte vai ser cobrada o conteúdo relativo à EMATER de Minas Gerais, que é a instituição para a qual vocês estão prestando concurso. Vai ter também a parte de ética no serviço público, aspectos físicos, divisão regional e organização do território mineiro, atualidades e noções gerais sobre o Brasil. Nessa parte, a prova cobrará o conhecimento sobre a EMATER de Minas Gerais, sua atuação na agricultura familiar e os princípios éticos no serviço público, com foco em integridade, transparência e cidadania. Atenção também à realidade territorial rural, socioambiental e sustentável de Minas Gerais, as atualidades ligadas ao agro e ao meio ambiente e as noções gerais sobre a organização do Brasil. Nós pedimos a manifestação de vocês nos comentários se vocês têm interesse em que a Agrovet Concurso disponibilize uma apostila de questões com comentário sintético da parte básica, a parte de português, de matemática, raciocínio lógico e de conhecimentos gerais, para o extensionista agropecuário 1, ou seja, para o técnico agrícola ou técnico em agropecuária. Também gostaríamos de saber se você tem interesse em simulados completos para o cargo de extensionista agropecuário 1, de nível médio. Então a gente pede manifestação de vocês para essas duas perguntas nos comentários, para a gente poder fazer um levantamento se há interesse em relação a esse material, para ajudar vocês nessa jornada. Agora a parte de conhecimento específico para o nível médio, para o extensionista agropecuário 1.
vai ter o conteúdo relativo à extensão rural, né, que aqui vai tratar da parte de PENAI, CAF, PRONAF, garantia safra, essas coisas. Tem a parte de solos, nutrição de planta, calagem e adubação de plantas, que nós apresentamos para vocês o exemplo de uma questão que está na nossa apostila, que trata desse assunto. A apostila feita com a resolução das questões da banca, né, da Fundep, comentadas. Né? Então, essa é a apostila que nós estamos conversando. Então, aqui, eu vou deixar um pouquinho na tela aqui, vocês dêem um pause aí se quiserem ver como é que é uma questão da Fundep a esse respeito. Então, daqui para frente, sempre que tiver alguma questão em relação ao conteúdo que foi apresentado pela banca, que é o conteúdo em azul ali, eu vou deixar um pouco na tela, mas é interessante que vocês dêem um pause, leiam a questão se vocês quiserem e depois continue o vídeo. É mais ilustrativo para vocês terem uma noção do conteúdo da apostila e também para vocês terem uma noção de como que a banca cobra esse conteúdo na prova. Também vai ser cobrado para os técnicos a parte de bovinocultura de corte e leite e forragicultura. Aqui uma questão. Também a parte de sistemas de produção orgânicos e agroecológicos. Novamente, outra questão da apostila. A parte de fitotecnia. Essa parte de fitotecnia está bem específica. Aqui também é uma demonstração de uma questão da apostila, que naturalmente também é uma questão da própria banca que vai elaborar a prova de vocês. A parte de fitossanidade. Novamente, uma questão demonstrativa da apostila a respeito desse assunto, elaborado pela própria banca. A parte de irrigação, também ilustrado com a questão da apostila sobre o tema. Se você vai prestar o concurso da Emater de Minas Gerais, preste muita atenção neste recado. Com o edital aberto e as provas marcadas para o final de novembro, o seu tempo de preparação é valioso demais para ser desperdiçado com materiais genéricos. E para garantir uma das vagas de técnico, existe um segredo que todo aprovado conhece: dominar o perfil da banca organizadora, que neste concurso é a Fundep. A Fundep é conhecida por suas pegadinhas técnicas e enunciados que confundem até os candidatos mais preparados. É por isso que você precisa de um treino focado. E a solução ideal é a nossa apostila de questões comentadas da Fundep, desenvolvida pelo Dr. Cristiano Nunes Gonçalves, engenheiro agrônomo, bacharel em Direito e ex-técnico agrícola aprovado em concursos de elite, como a Emater, o BRDE e o CNPq. São 110 questões reais da banca. Mas este material não traz apenas o gabarito. Cada alternativa é minuciosamente dissecada, mostrando a fundamentação de cada acerto e apontando os erros de cada opção incorreta. Você vai revisar de forma ativa temas essenciais do seu edital, como fertilidade de solos, irrigação, manejo integrado de pragas, nutrição animal, forragicultura, biossegurança e muito mais. E para acelerar o seu aprendizado, a apostila conta com recursos visuais exclusivos, como mapas mentais, flashcards e quadros de memorização rápida integrados diretamente às resoluções de assuntos complexos, como pastagens e silvicultura. Não deixe a sua aprovação para depois. Entenda a cabeça do examinador da Fundep e chegue em novembro pronto para gabaritar. Garanta a sua apostila agora mesmo e mude o rumo da sua preparação. Tá, então encerramos o conteúdo do nível médio e agora vamos para a parte de nível superior, para o cargo de engenheiro agrônomo. A parte de matemática, onde vai ser cobrado álgebra básica e conjuntos, matemática comercial e financeira, equações, sistemas e funções, a parte de estatística, contagem e probabilidade, a parte de geometria e trigonometria. Nessa parte, a prova cobrará resolução de problemas com conjuntos, 4 operações, proporcionalidade, porcentagens, equações, sistemas e funções. Revise também estatística, contagem, probabilidade, interpretação de gráficos e os cálculos geométricos e trigonométricos, especialmente áreas, volumes, Pitágoras, seno, cosseno e tangente. A parte de raciocínio lógico, também previsto no edital. Nessa parte, a prova cobrará lógica proposicional, identificação de proposições, conectivos, tabelas verdade, equivalências, negações e quantificadores. Priorize ainda diagramas e lógica de conjuntos, análise da validade de argumentos e problemas de associação lógica envolvendo relações entre pessoas, objetos ou características. A parte de conhecimentos gerais para os cargos de ensino superior vão tratar da Emater de Minas Gerais, que é a instituição para a qual vocês estão fazendo o concurso, os princípios constitucionais da administração pública, Código de Conduta e Integridade, LGPD, Espaço Geográfico e Regionalização de Minas Gerais e Atualidades.
né? Nessa parte, a prova exigirá o domínio da Emater de Minas Gerais, de sua atuação no desenvolvimento rural, das políticas de apoio à agricultura familiar, como o Pronater, o Pronaf, o PAA e o PENAI, priorize ética e integridade pública, o artigo 37 da Constituição, transparência, LGPD, governo digital e ESG, além dos aspectos socioeconômicos e ambientais de Minas Gerais e das atualidades nacionais e estaduais. A parte de conhecimentos específicos para o cargo de engenheiro agrônomo. Vai cair a parte de extensão rural, vai cair a parte de bovinicultura de corte, leite e forragicultura. Eventualmente, junto com os enunciados do programa, nós colocamos algumas questões da apostila ilustrativa para vocês terem uma noção de como que a Fundep cobra esse conteúdo. Então, isso aqui é parte da nossa apostila que está sendo disponibilizada com questões anteriores da própria banca para vocês terem o discernimento de como que a banca cobra o conteúdo. Isso é fundamental na preparação de vocês. Reprodução animal, a parte de pequenos animais, a parte de nutrição e alimentação, novamente uma questão. Então eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo para vocês poderem dar uma olhada na questão e depois continue o vídeo e assim sucessivamente, sempre que aparecer uma questão da apostila. A parte de sanidade animal, a parte de meio ambiente, leis, decretos, resoluções ambientais, a parte de solos, nutrição, calagem e adubação de plantas, também ilustrado por uma questão da apostila, elaborada pela própria banca que vai aplicar o concurso de vocês. Sistemas de produção orgânicos e agroecológicos, também uma questão da apostila, ela é elaborada pela banca. A parte de fitotecnia, essa parte de fitotecnia está bem enxuta, o conteúdo é bem específico, sobre as principais culturas do estado de Minas Gerais. A parte de fitossanidade, também aqui com um demonstrativo de uma questão da apostila. A parte de irrigação, novamente ilustrado com uma questão da apostila. Sugiro que vocês dêem um pause e analisem uma questão para vocês já terem uma noção de como que a banca cobra de vocês. Outras questões além dessas disponibilizadas no vídeo estão à disposição na apostila. A parte de bioinsumos na agropecuária. Então, basicamente, foi uma explanação rápida, para vocês terem uma noção do conteúdo programático que está previsto no edital de vocês. Logicamente, acredito que todos vocês já deram uma olhada. Se vocês tiverem acesso às bibliografias que estão sendo referenciadas junto com o conteúdo programático, ainda melhor, porque as questões, em tese, vão ser elaboradas pelo corpo de professores que a banca vai selecionar, de acordo com essas bibliografias que eles disponibilizaram. Inclusive, posteriormente, na fase de recurso, essas bibliografias que vocês devem usar para poder refutar o eventual gabarito de uma questão que vocês discordarem, no caso vocês terem acertado e a banca dá outra alternativa. Ou então não ter nenhuma alternativa viável. Por enquanto era isso. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no nosso material disponibilizado para apoiar vocês nesse concurso e até logo. A Emater de Minas Gerais lançou um novo edital com oportunidades para engenheiro agrônomo e as provas serão realizadas em novembro. E atenção, a banca organizadora será a Fundep. Para ajudar você a se preparar de maneira direcionada, a Agrovet Concursos desenvolveu uma apostila com 120 questões de agronomia aplicadas pela própria Fundep. Todas as questões apresentam gabarito e comentários sintéticos que explicam a resposta correta, identificam os erros das demais alternativas e destacam as principais pegadinhas da banca. O material aborda temas como solos, adubação, irrigação, fitopatologia, entomologia, culturas agrícolas, agrotóxicos, mecanização, topografia, conservação ambiental e manejo florestal, entre outros conteúdos importantes. Ao estudar por questões anteriores, você conhece o estilo de cobrança da Fundep, revisa os assuntos mais relevantes e desenvolve mais rapidez e segurança para resolver a prova. Não deixe a preparação para a última hora. Acesse o link que está nos comentários ou o QR Code que aparece na imagem e adquira sua apostila. Vamos ver agora a demonstração de uma questão da apostila. A região do sul de Minas é muito heterogênea do ponto de vista pedológico.
destacando a ocorrência dos latossolos vermelho-amarelos distróficos e dos argissolos vermelho-amarelos, ambos com considerável potencial agrícola. Com base no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, os argissolos são solos A, em avançado estádio de intemperização muito evoluídos, como resultado de enérgicas transformações no material constitutivo. B, constituídos por material mineral, apresentando o horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E. C, constituídos por material mineral com horizonte incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, exceto ístico, com 40 centímetros ou mais de espessura. D, pouco evoluídos, constituídos por material mineral ou por material orgânico com menos de 20 centímetros de espessura, não apresentando nenhum tipo de horizonte B diagnóstico. Vamos ver agora a demonstração de como é um comentário sintético da apostila. Gabarito alternativa B. Comentário sintético. Esta questão aborda a classificação dos solos conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. A alternativa B está correta porque os argissolos são constituídos por material mineral e apresentam horizonte B textural, caracterizado pelo aumento de argila em profundidade, imediatamente abaixo de horizonte A ou E. A alternativa A descreve os latossolos, marcados pelo avançado grau de intemperismo. O trecho sobre horizonte B incipiente corresponde aos cambissolos, e a descrição de solos pouco evoluídos e sem horizonte B diagnóstico refere-se aos neossolos. Portanto, a presença do horizonte B textural identifica inequivocamente os argissolos e confirma a alternativa B. Agrovet Concursos adverte: clicar no like não faz seu dedo cair. Dê um like, por favor.